Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar nosso boletim que acompanha o mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. Foi um dia positivo para os preços da soja, principalmente, mas foram ganhos tímidos de 3 a 5 pontos nos principais vencimentos. O que a gente viu é que a soja ainda não retomou o patamar dos 13 dólares por bushel nos primeiros vencimentos, patamar perdido essa semana aí. No entanto, existe uma leitura interessante aí, afinal de contas, estamos nos aproximando da entrada da safra, né, do início da colheita da soja lá nos Estados Unidos e tradicionalmente é um momento onde a barrigada de preços costuma ser muito mais agressiva. E o que a gente está vendo é uma manutenção ou uma leve redução aí nos preços, nas cotações nesse momento. Para analisar o atual cenário e principalmente trazer perspectivas para os preços da soja no mercado internacional, nosso convidado é o Aaron Edward. O Aaron é consultor de mercado lá nos Estados Unidos e fala com a gente direto de lá. Seja bem-vindo, viu, Aaron? Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. E eu queria aproveitar esse gancho, né, de momento de precificação aí da soja, onde tradicionalmente a gente tem a chamada barrigada nos preços, né, onde os preços costumam atingir aí os seus menores níveis, né, para entender a sua teoria de que realmente isso está acontecendo, mas de uma maneira mais light esse ano. Explica melhor para a gente. Excelente colocação. A pergunta, assim, o que nós sabemos historicamente, a barrigada da safra norte-americana costuma vir em setembro. Isso se olhar o padrão da sazonalidade é esse, é setembro. Então a pergunta, será que essa é a barrigada que nós vamos ver? Será que o recuo de preços é só esse? E eu acho que é uma pergunta muito válida. Se você olhar vamos falar sobre vendedores. Não acho que o produtor brasileiro está super animado para vender esse mercado. Essa recuada que a gente tem visto, que tem sido principalmente lateral, mas também pressionado um pouco para baixo recentemente, isso, na minha concepção, é os produtores norte-americanos terminando as vendas que queriam fazer antes da safra. Nesse preço, não parece que tem muito produtor animado para vender mais antes da safra. Então, a pressão de venda por aqui, imagino eu, que vai desacelerar. Historicamente, comprar setembro é uma boa. Tem ainda um mês pela frente, muita coisa pode acontecer. Tecnicamente, nós estamos tendo uma convergência interessante. A média do preço dos 200 dias, média de 200 dias, no lado de baixo da faixa de negociação que a gente teve. Então, se a barrigada que a gente tem, se o piso desse mercado é 12,50, 12,60, para mim isso é muito encorajador para o ano que vai entrar, porque quer dizer que os preços vão voltar para esses patamares mais altos que a gente viu, passando dos 13, talvez passando dos 14 novamente. Então, para mim, eu acho que mesmo sendo um preço mais baixo que a gente tem visto, se essa é a barrigada, é uma boa notícia para preço. Só para deixar claro, né, Aaron, a gente começa a colheita americana, o momento em que o produtor americano está com a safra na mão, com a soja na mão, ainda num patamar de preços que não é de se jogar fora, né? Falou muito bem, é exatamente isso. Já tem alguns começando a colher soja, mas a maioria vai estar rodando daqui a 2 ou 3 semanas. Não tem muito produtor que vai vender nessas próximas 2 ou 3 semanas. Tem que fim de setembro costuma-se ter o começo do plantio de soja no Brasil. Então hoje, essas próximas 1 a 2 semanas, nós temos mais certeza sobre o mercado do que nós vamos ter mais para frente. E se o mercado já sabe toda a notícia que era para derrubar preço, que o Brasil vai produzir muito, que a safra está chegando, que toda essa notícia, e o preço está nesse patamar, para mim é encorajador. É um caso do mercado se ajustando mais em tempo, ou seja, o calendário passou,
do que em preços. Não tivemos uma enorme recuada de preços, mas está chegando num ponto, entrando para a safra, num preço ainda muito forte. Muito bem. Agora, vamos analisar em termos de fundamento o que pode pesar daqui para frente. A questão da China, demanda chinesa. A China a gente está vendo que está comprando, né, Aaron? Que pouco a pouco aí ela vai comprando e na semana ela até consegue fazer um volume bom de compras aí nos Estados Unidos. Mas me parece que é uma compra muito planejada, muito dentro da expectativa do mercado, sem aquela voracidade que a gente costuma ver a China ter. O que pode acontecer esse ano com a demanda, na sua opinião? Até então, você falou muito bem. A demanda não foi embora, mas não é notícia autista. Ela segue, né? Continua exportando, continua agendando, mas não é nada fora do comum. Então, teria que ter um choque na demanda, ou para mais ou para menos, para isso, digamos, movimentar preços. Pessoalmente, eu acho que as próximas notícias que vão mexer no preço são pelo lado da oferta. Hoje, não tem nenhum problema na safra americana hoje, porque não é hora de colher. E não tem nenhum problema no plantio no Brasil, porque não é hora de plantar. Mas daqui para o fim do mês, a gente já vai ter uma mudança nesse cenário. Vai ter gente rodando no Brasil, ou tendo dificuldade para plantar, vai ter gente colhendo, ou tendo dificuldade para colher. Todas essas notícias do lado da oferta, na minha concepção, é mais chance deles serem notícias altistas do que baixistas, porque raramente a safra é sem problema e o plantio é sem problema. Eu espero que os choques de preço nos próximos meses venham mais do que da demanda. Boa. Agora, com relação, Aaron, a essa questão do furacão, o furacão Aida aí nos Estados Unidos, né? Acabou mexendo um pouquinho com estruturas, principalmente ali no Golfo do México. Você já citou esse período de tecnicamente neutro aí, né, para o mercado, sem ainda produto para negociar, mas esperando, aguardando aí o início desse volume chegar. Vai passar ilesa essa questão do furacão ou isso ainda pode mexer de alguma forma com a precificação da soja? Ainda pode mexer na minha concepção. A notícia do furacão já está precificada. Isso já. Agora, as estruturas que foram rompidas e o fluxo de grãos pelo Mississippi saindo por Nova Orleans precisa estar intacta daqui a 2, 3 semanas, especialmente de um mês para frente, para toda essa soja comprometida sair. Então, se eles vão conseguir recuperar todas as estruturas, desde do fluxo das barcaças até carregar os navios em Nova Orleans, a tempo ou não, essa é a pergunta para mim que pode mexer no mercado. Até agora, o pressuposto é que vai dar para cumprir os contratos de exportação. Se algo mudar nesse cenário, certamente pode impactar preços. Boa. E a questão da oferta, Aaron, já tem uma oferta dada, na sua opinião? A safra americana já está definida e consolidada? Acho que a opinião geral do mercado, e isso que eu até diria que é animador para preço indo para frente, é que o que tem de bom e de ruim nos Estados Unidos nós já sabemos, e o Brasil vai produzir muita soja. Essa é a opinião geral do mercado. Indo para frente é muito raro, então não espero que chuva a mais ou a menos vai interferir na produção dos Estados Unidos. Mas sempre na safra tem alguma perda, algum imprevisto, ou choveu demais, ou não deu para colher. É muito raro passar uma temporada inteira sem alguma região sendo afetada por alguma dificuldade. E por isso que muitas vezes a gente tem uma subidinha em outubro, aí já entra o grosso do plantio no Brasil, pode ter sustos na produção por lá, ou por aí, né? E essas coisas fazem diferença no mercado. Muito bem.
Meu caro, se a gente pudesse dar uma dica para o produtor nesse momento. O produtor está muito aflito para saber o que ele faz, né? Afinal de contas, está começando o plantio, está vendo um preço em Chicago que, apesar de não despencar, como você bem colocou, está perdendo força e tá em patamar já abaixo do que estava há uma, duas, 3 semanas atrás. Nosso dólar não está ajudando muito, tem dia que vai bem, tem dia que não ajuda. Enfim, alguma dica para o produtor brasileiro nesse momento? O que ele precisa ficar atento? Hoje, por exemplo, um dólar equivale a R$ 5,18. Né? Já foi muito melhor em termos de competitividade, a gente já chegou a ver essa relação sendo de 5,50. Ou até mais que isso. Qual que é a sua dica para o produtor brasileiro, Aaron? Quanto ao preço de Chicago, o nosso sistema está em sinal de compra. Eu não me desesperaria para fixar ou vender soja. E a mesma coisa com o câmbio, eu não acho que é motivo de se surpreender. A cautela disso tem produtor que fala, se não passar de $16 em Chicago, eu não vendo. Aí eu acho que menos, né? Vamos ponderar. É sensato vender em dias de ganho. Se a gente chegar de novo nos 14, essas coisas têm oportunidades que valem a pena vender. Mas eu não acho que é motivo de Correria, desespero né? de vender agora, não. Vamos esperar, deixar o mercado trabalhar um pouquinho, deixar ter uma incerteza aí que pode levar preços mais altos e bota para frente. Eu tô com você. Se o piso é esse que a gente está vendo agora, ou pelo menos próximo disso, e tradicionalmente o mercado trabalha melhorando esse patamar de preços ao longo do tempo, oportunidades virão, né? Exatamente, exatamente. Muito bom. O risco, que sempre tem que pensar no risco de baixo, é se por algum motivo houvesse uma liquidação em massa pelos fundos. Mas não parece ser o que eles estão prestes a fazer na entrada da safra, vão vender tudo, isso seria excepcional. Boa, Aaron. Meu amigo, obrigado mais uma vez pela sua participação. Volte sempre. Abraço. Abraço. Tá aí Aaron Edward, direto dos Estados Unidos, trazendo informações do mercado da soja. O Aaron acha que a tradicional barrigada dos preços com a entrada da safra americana está muito próxima de acontecer, está muito próxima do seu menor nível. E se esse realmente for seu menor nível, na casa dos 12,50, 12,60, como ele relatou ali, ele está bem tranquilo em relação à melhora das condições de preços daqui para frente. Porque, tradicionalmente, a partir do momento que a safra americana entra e a partir do momento que as negociações vão acontecendo, a tendência do mercado, pelo menos lá em Chicago, é ir subindo e melhorando de preços e buscando novos patamares de preços. Dentro dessa teoria, a expectativa é, portanto, de iniciar esse período de baixa num patamar já considerado elevado, para, a partir desse patamar, buscar novos patamares de preços ao longo do final do ano. Se você acredita nessa teoria, se faz sentido para você essa teoria, é um bom argumento aí para você esperar para fazer a sua negociação. Vamos ver os preços, vamos ver lá na Bolsa de Chicago como encerraram as negociações de hoje, com destaque aí para a soja. Soja, setembro acabou fechando com 1,5 ponto de alta, $12,79 por bushel. Novembro, $12,83, alta de 5,5 pontos. Janeiro, $12,91, alta de 4,5 pontos. E o maio, $13,03 por bushel, uma alta de 2 pontos mais 75. Vamos ver o milho. Para setembro, $5,16, alta de 0,75. Para dezembro, 5,25,
alta de 2,75, março 5,34, 5 dólares e 34 centes por bushel, alta de 2 pontos mais 25, e o maio 2 pontinhos de alta, 5 dólares e 39 centes por bushel. E para finalizar, temos também o trigo. Vamos ver a negociação com o trigo, também encerrando de forma positiva. Ganhos tímidos também. Setembro, 7 dólares e 3 centes por bushel, 3 de alta. Dezembro, 7,17, 2,75 de elevação. Março, 7 dólares e 28, alta de 1 ponto mais 25. E o maio, 7 dólares e 35 centes por bushel, meio ponto de alta. São os números lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui, eu agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.